E João Ferreira. É o sexto jogo de Fernando Correia no Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão, época 92-93. Rapidamente as equipas: Futebol Clube do Porto com Vítor Bahia, João Pinto, Völk é o número 3, 4 Aloísio, número 5 é Fernando Couto, o 6 Timoft, número 7 do Porto Tozé, número 8 Costa Adinov, 9 Tony, 10 Semedo e 11 Paulinho Santos. Algumas mexidas por parte do técnico Carlos Alberto Silva em relação a anteriores jogos feitos pelo Futebol Clube do Porto. Continua de fora Domingos, vem para a equipa principal Tony, o mesmo acontecendo com Tozé. A equipa de Famalicão com o número 1 Tó Ferreira, 2 Carlos Fonseca, 3 Freitas, Jorginho é o número 4, Celestino vai jogar com a camisa número 5, Lito é o 6, 7 Marito, 8 Augusto, 9 Mitarski, um regresso às Antas, 10 o bósnio Barniak e o número 11 Lila. Treinador do Famalicão é José Romão, que hoje, tal como Carlos Alberto Silva, se vê privado de alguns dos seus habituais titulares que se encontram lesionados. Principais baixas na equipa de Futebol Clube do Porto: André Bandeirinha, Rui Filipe e Jaime Magalhães, enquanto que do lado do Famalicão estão ausentes por lesão Luís Carlos, Luís Vasco, Careca e também Barbosa. E agora vai proceder-se no Estádio das Antas, à semelhança do que aconteceu em todos os jogos oficiais das jornadas deste fim de semana dos vários campeonatos nacionais. 1 minuto de silêncio em memória de Francisco Albino, uma glória do passado que faleceu na semana passada. Francisco Albino, ex-jogador da Seleção Nacional e também capitão do Benfica, um homem de quem se diz ter sido o portador da mística benfiquista ao longo de muitos anos. Francisco Albino deixou-nos na passada semana. E ele faleceu, ao que se supõe, depois de ter sido tocado por uma locomotiva, por um comboio, e assim perdeu a vida. Francisco Albino, que de há uns tempos para cá vinha sofrendo de algumas perturbações. Ele perdia a identidade frequentemente, desapareceu de sua casa, sendo depois encontrado dias depois, já sem vida. É assim mais uma grande perda para o futebol português, e também este adeus final decretado pela Federação Portuguesa de Futebol a uma das glórias do passado do futebol português e do futebol benfiquista. Jogadores em sentido, prestando a última homenagem ao saudoso Francisco Albino. Recordo que daqui a pouco vai principiar o Futebol Clube do Porto Famalicão, um jogo da jornada 23 do Campeonato Nacional de Futebol. Só para acrescentar, Pedro Figueiredo, relevado com alguma umidade, tempo não muito quente, diria mesmo, ótimo para a prática de futebol. Mesmo assim, Paulo Martins, o relevado em bom estado, como ao costume. Sim, com certeza. Sim, senhor Paulo Martins, repórter TV2, que vai acompanhar também ali junto dos bancos das duas equipas esta partida. Principiou já o encontro. Este pode dizer-se é um encontro de retribuição do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão, que, como se sabe, joga-se no sistema de todos contra todos. O Porto já jogou fora contra o Famalicão, jogando então o Famalicão em casa emprestada, em Coimbra, e o Futebol Clube do Porto venceu por 3-0, com 2 golos de Bino, que fez então a estreia ao serviço do Porto. Primeiro lançamento lateral para a equipa do Famalicão, para executar o capitão de equipa número 2, lateral direito, Carlos Fonseca. Agora é a vez do Porto. Porto hoje a jogar com equipamento na sua maioria azul, ainda que na parte dos ombros apareça também o branco como cor predominante. E isto acontece que é para não haver confusão entre os equipamentos das duas equipas. Normalmente, como se sabe, o Porto joga com riscas verticais, azuis e brancas. Primeira falta cometida sobre Lito, o número 6, que vai jogar no miolo da equipa treinada por José Romão. Este é Jorginho, um dos centrais da equipa famalicense. Völk, outro regresso à equipa. O checo esteve afastado no jogo com o Milão devido às restrições de estrangeiros. Jogou então Rui Jorge, que fez uma magnífica atuação frente aos milaneses, mas saiu desse jogo algo tocado, com uma lesão que não é preocupante, mas que o impede de estar entre os convocados para esta partida. João Pinto, capitão do Porto, não conseguiu passar por Celestino. E o Porto a ganhar um arremesso lateral. Celestino, um homem que já atuou no Futebol Clube do Porto nas suas camadas mais jovens. Tozé, Costa Adinov, tocado ali à margem das leis. É pontapé livre para ser marcado em jeito de canto à maneira curta.
Paulo Martins levanta-se a equipa médica do Futebol Clube do Porto. E entra no relevado, aí vai o médico e massagista portistas a correr para assistirem o número 8 portista Kostadinov, queixa-se de um pé, foi tocado ali por um defensor famalicense. Olha, e agora na repetição viu-se mesmo o defensor do Famalicão a tocar o pé esquerdo do internacional búlgaro do Futebol Clube do Porto. Na imagem vemos Kostadinov, que já levou as mãos à cabeça para se queixar também das dores que nesta altura o estão a apoquentar. Diligentemente, o Dr. Domingos Gomes e também o massagista Rodolfo Moura prestam assistência a Kostadinov, que, como mostram os dados estatísticos, sofreu a primeira falta nesta partida. Estamos nos minutos iniciais do Famalicão Porto, aliás, do Porto Famalicão. E Domingos salta do banco para aquecer, como provavelmente medida de precaução, caso Kostadinov não recuperasse, o que não é o caso. O búlgaro já de pé e Domingos vai voltar a sentar-se. Domingos, menos habituado a ficar sentado no banco dos suplentes, ele que inclusive foi titular pela Seleção Nacional contra a Itália, não fez parte do 11 inicial do Porto nas duas últimas partidas. Livre já marcado e remate com muito perigo sobre a barra. Foi uma cabeçada de Aloísio que ali surgiu, respondendo à solicitação do Timofte, número 6 do Futebol Clube do Porto, o habitual marcador de lances de bola parada. Aliás, foi Tozé que fez a marcação deste pontapé livre e depois, vindo de trás, Aloísio cabeceando, foi o primeiro remate do Futebol Clube do Porto, a bola a sair sobre a barra. Isto aos 3 minutos. Mais uma repetição, ali algum desaguisado entre Freitas e também Fernando Couto, os dois centrais das duas equipas desentenderam-se. O árbitro, por certo, não viu aquilo, senão os jogadores teriam de ser chamados à atenção. Eles foram além daquilo que é permitido, agrediram-se mutuamente. Uma nota negativa no início deste jogo. Este é Elite. Vai jogar no miolo, ao lado de Augusto, Marito e Lila. 4 homens escalonados para o meio-campo da equipa de Famalicão. Famalicão que, a priori, irá aqui jogar num 4-4-2. Pelo menos é essa a intenção do técnico José Romão, que mesmo assim disse que, obviamente, a sua equipa tem de jogar também em função daquilo que o Futebol Clube do Porto deixar. Vulk. Timofte, passar por Carlos Fonseca. Tony. Veio atrás buscar jogo, Tony. Tozé. Tozé vai jogar hoje mais colado à linha. Aí o temos, o número 7 do Futebol Clube do Porto. Tem sido titular poucas vezes esta época, mas fez uma excelente partida frente aos Salgueiros no estádio de Bessa. Entrando já depois do jogo ter começado. Contra-ataque do Famalicão, de pronto anulado pela intervenção de Fernando Couto. Nem deixa que Vítor Bahia chegue a tocar na bola. É Mitarski, número 9 do Famalicão, internacional búlgaro. Na época passada esteve no Futebol Clube do Porto. Foi depois dispensado. Ele que atuou no ano passado com a camisa de Porto em 11 partidas para o Nacional da Primeira Divisão, tendo apontado 5 golos. É também esta época o goleador da equipa de Famalicão com 6 golos apontados. Barniak não conseguiu captar. Bola para Vulk, mudando de flanco. Paulinho Santos. Um jogador que foi tendo as suas oportunidades na equipa depois das lesões de Rui Filipe e André e que tem merecido ou feito por merecer a confiança do técnico Carlos Alberto Silva. Em pontapé de baliza para a equipa do Famalicão, apesar de Tozé pedir que fosse pontapé de canto. Tó Ferreira, outro homem que beneficiou também de um infortúnio de um colega de equipa para surgir como titular, mas este na equipa de Famalicão. Tó Ferreira, suplente na Seleção Nacional de Sub-21 anos. Ele que foi também campeão mundial de juniores. Depois de Luís Vasco se ter lesionado no jogo da Luz frente ao Benfica, Tó Ferreira tem surgido na equipa. Kostadinov, ligeiramente sobre a esquerda, passando por Freitas. Muito bem, esgarante-se também a Marito e depois desarmado ali no momento exato pelo capitão do Famalicão, Carlos Fonseca. Muitas cautelas defensivas do Famalicão nestes instantes iniciais. Falta sobre Fernando Couto. Fernando Correia manda que os jogadores do Famalicão se afastem da bola. Recordo que tem que ficar a uma distância de 9,15 metros. Ainda um pouco longe, mas quer Fernando Couto, quer Timofte parecem
pretender atirar a baliza. Fernando Couto marcou o livre contra as pernas dos jogadores de Famalicão. Timóteo. Fernando Couto. Entrar com alguma vontade. Costa de novo, o primeiro remate, mas a sair ao lado. Com pouca força este remate de Costa de novo. E o pouco público presente nas Antas pela primeira vez bate palmas esta noite. Um pequeno ar da sua graça, talvez 10 mil espectadores presentes no estádio das Antas. Um anfiteatro que recentemente recebeu 2 enchentes nos confrontos luso-italianos, primeiro no Portugal-Itália e depois também no Futebol Clube do Porto Milão. Lila vai jogar sobre a meia esquerda no meio campo de Famalicão. Mitarski trocando com Barniak. A perder para Tozé, mas houve falta de Fernando Couto. E agora uma vez mais Paulo Martins, o público a manifestar-se, mas desta vez para assobiar a decisão do árbitro. Exato. Foi a primeira falta sofrida por Barniak. Para a marcação, Vieira. Um homem que fez uma excelente exibição no Estádio da Luz num jogo frente ao Benfica. Tony. Um jogador que tem estado em evidência nos últimos jogos. Tozé. Lito. Entrar pelo meio. Bem jogado por Lito e depois a perder para Mitarski. Para Vilk. Insiste Famalicão por Marito. Meia direita. Cruzamento já anulado. Tozé. Não tem pressas o Porto. João Pinto. O Futebol Clube do Porto, qualquer que seja o desfecho desta partida, vai continuar na frente do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão após esta jornada 23. O Porto soma 37 pontos e tinha a partida para esta ronda 4 de avanço sobre o Benfica. Entretanto, esta tarde o Benfica já venceu o Espinho por 5-1. Portanto, tem agora mais 2 pontos o Benfica e o Porto precisará, obviamente, de vencer o Famalicão para manter a mesma diferença. Fica caído o Semedo. É isso, foi uma falta ali à entrada da área. Fernando Correia muito próximo do lance, a não hesitar e a mandar marcar um livre. Foi uma falta de Lito sobre Semedo. Exatamente, o replay a confirmar isso mesmo. O número 6 de Famalicão travando o número 10 do Futebol Clube do Porto, quando Semedo preparava-se para entrar na área famalicense. Talvez 2 metros ou 3 mais à frente, nem tanto. E haveria lugar à marcação, nem tanto. E lá está Fernando Correia a dizer que a bola fica sensivelmente a um palmo da linha limite da grande área. Está Semedo a ser assistido outra vez pelo médico do Futebol Clube do Porto e também pelo massagista Diamantino Moura. Já recomposto Domingos a avaliar pela imagem que vimos. Para marcar este livre, talvez Timóteo, lá está a bola muito perto da linha limite da grande área. Timóteo, que tem marcado muitos gols assim, e agora a acontecer também, para muitos seria o primeiro gol do Porto, e por ilusão de ótica, devo confessar-vos que também fiquei com essa ideia. No primeiro remate de Timóteo, a bola saiu mesmo rente ao poste esquerdo da baliza de Tó Ferreira. Foi a melhor situação de golo que o Porto dispôs até este momento, aos 10 minutos da segunda parte. Revemos agora. Um livre muito bem colocado. Tó Ferreira estava lá, contudo a bola a sair rente ao poste. Está no chão, ficou lesionado na sequência deste lance, um toque que não vimos. Freitas, jogador número 3 do Famalicão, nesta altura a ser assistido pelo Dr. Salazar Coimbra e também por João Pedro, médico e massagistas famalicenses. E vem ali um jogador receber indicações de José Romão. Olha, Paulo Martins, e é a terceira interrupção que o jogo sofre em apenas 11 minutos. Aproveitamos para dizer que o Porto joga no seu esquema habitual, ainda que com outros jogadores. O Porto atua da mesma forma. Costa Adinov e Tony mais adiantados na frente de ataque. Um meio-campo constituído por Tozé na direita, Timóteo na esquerda, Semedo e Paulinho Santos no miolo. Enquanto que no setor defensivo do Futebol Clube do Porto, lateral direito João Pinto. Na esquerda, Vilk. Revemos também a forma como caiu ali Freitas, número 3 de Famalicão.
ficou magoado, mas entretanto já recomposto, o jogo retomado. Só para concluir, o eixo da defesa do Futebol Clube do Porto, composto também pelos centrais habituais, Aloísio e Fernando Couto. Quanto ao Famalicão, Carlos Fonseca, lateral direito, Tó Ferreira é o guarda-redes, o lateral esquerdo é Celestino, centrais Freitas e Jorginho, no meio-campo, bem no centro, no miolo, jogam Augusto e Lito, à direita Marito, na esquerda Lila, frente de ataque constituída por dois homens, Mitarski e também Barniak. Um dispositivo tático do Famalicão que é ambicioso, falta ver até que ponto a equipa famalicense poderá acercar-se da baliza de Vítor Bahia, pelo menos tantas vezes quanto pretende. Este está o guardião número 1 do Futebol Clube do Porto. É um trabalho de Augusto, mas não apareceu na área para ninguém do Famalicão para finalizar. Timóteo recolhendo. Tony derrubado pela intervenção de Celestino. Apareceu na direita, ele que é o lateral esquerdo do Famalicão. Fernando Correia manda repetir a marcação do livre. Por certo, Paulo Martins, a bola não estava parada no momento da cobrança do livre. É isso, Timóteo apanhou a bola, ainda em movimento, marcou o livre. Fernando Correia mandou repetir. Barniak. Quando o Porto ataca, o Famalicão defende, obviamente, e falo para já e avaliar por estes 13 minutos com algum acerto, recuando todos os homens, a exceção feita a Mitarski, para fechar o caminho da baliza de Tó Ferreira. João Pinto. Semedo não conseguiu conduzir a bola, pretendia por certo dominar o esférico e tentar depois o cruzamento para a área. Saiu mal a intervenção de Semedo e por isso é mais um pontapé de baliza para o Famalicão. E agora deve haver algumas instruções de José Romão para que Celestino passe a atuar no eixo da defesa. Descendo também Lila, número 11, para lateral esquerdo e Barniak para médio esquerdo, possibilitando assim que o Famalicão possa atuar com 3 centrais. Aloísio. Jogando com Mitarski, ganhou Aloísio, eles que foram companheiros de equipa na época passada. E lá vemos Celestino marcando Tony. Enquanto que Freitas e Vieira ficam mais libertos para atuarem noutras posições. Costa de novo. É para o segundo posto, não surge ninguém do Porto para finalizar. João Pinto. Fernando Couto, obrigado a recuar. Paulinho Santos. Tozé. Quase desarmado por Lila. Timóteo, outro remate de primeira. Sobre a barra da baliza de Tó Ferreira. Falavas há pouco de Celestino ter mudado de posição, foi uma indicação de José Romão, que veio ali, falou com o lateral esquerdo, inicialmente lateral esquerdo do Famalicão, e mandou que este mandasse ou policiasse quase frequentemente o número 9 portista Tony, agora sempre com um polícia à perna. E quando não é Celestino, lá estão também o Jorginho e o Freitas para poderem impedir que os avançados do Porto cheguem até à baliza de Tó Ferreira. Barniak, agora mais recuado. A não passar por João Pinto, bem desarmado por João Pinto. Contra-ataque do Porto, rapidamente. João Pinto espreita a desmarcação de Tozé na direita. É isso que faz. Bem jogado. Cruzamento de Tozé a apanhar ainda o pé de um defensor do Famalicão. Vai ser pontapé de canto para beneficiar a equipa do Futebol Clube do Porto. O árbitro entende que não. Também não há grandes protestos por parte dos esportistas. Portanto, terá sido mesmo Tozé o último jogador a tocar na bola antes dela transpor a linha de baliza. Aí está Tó Ferreira, um homem que se diz que poderá na próxima época representar o Futebol Clube do Porto. Ele que é também muito pretendido pelo Sporting. Timóteo, Tony poderá ser o primeiro, atrapalhou-se o número 9 do Porto. Estava solto desta vez Tony.
liberto de marcação. Timóteo tirou a bola para o local exato onde se encontrava Tony, e depois o número 9 do Porto não esperava tantas facilidades e acabou por ter de trabalhar com a bola. Tentou rematar talvez de primeira e não conseguiu. Apenas um toque frouxo. Paulo Martins, algum jogador caído, penso que é o Celestino. Exato. Tony fugiu porque Celestino fugiu, ficou solto daquela forma porque Celestino, entretanto, tinha-se lesionado, tinha caído, ele queixa-se ali da perna, da sua perna esquerda, está nesta altura a ser assistido. Confirma-se aquilo que tínhamos avançado há pouco, é sempre que possível Celestino, o polícia de Tony. Neste caso, Tony estava completamente solto, poderia, como disseste, ter feito o primeiro golo portista, exatamente porque, pelo menos tão à vontade, porque Celestino tinha ficado ali caído. Não me apercebi se, enfim, terá pousado mal o pé ou se tocado por um adversário. Eu parece-me que a lesão é ao nível do joelho, e lá está o Dr. Salazar Coimbra assistindo o defesa central da equipa de Famalicão. Pede-se agora uma substituição e a Maca também. É isso, vem a Maca. Uma lesão que parece ser mais grave. Infelizmente para Celestino e também para o Famalicão, esta contrariedade a surgir aos 17 minutos da primeira parte. Abandono forçado de Celestino. Daqui a pouco Paulo Martins tentará conferir com o médico da equipa do Famalicão o que é que se passa com Celestino. O certo é que já está um homem famalicense a despir o fato de treino para daqui a pouco entrar. Vieira. Vieira é um central, ele que tem sido titular a espaços nesta equipa de Famalicão. É o número 13 da equipa famalicense e confesso que a constituição que me tinha chegado há pouco apontava Vieira com o número 3 e daí a confusão de há pouco já ter indicado Vieira como titular de Famalicão. Fica aqui a retificação. Vieira estava sentado no banco dos suplentes e por isso mesmo também me parecia um pouco estranho, uma vez que Freitas é um jogador praticamente inconfundível. Cá está a confirmação. Entrada de número 13 Vieira. O abandono forçado em Maca por parte de Celestino. Em princípio, esta alteração não vai alterar o xadrez, o esquema tático montado por José Romão, uma vez que Vieira desempenha igualmente as funções de defesa central. Poderá ser ele agora a encarregar-se da marcação cerrada ao número 9 Tony. De qualquer forma, é sempre mau para o treinador José Romão, logo aos 17 minutos, ver-se privado de uma substituição que lhe podia depois ser útil com o correr do jogo. Fernando Couto. Virk. Não chegou a receber sequer a bola, Virk. Vieira, o jogador que entrou há pouco. Era para a desmarcação de Marit. Antecipou-se um homem do Porto. Tony. Semedo. Tem espaço livre. Varia o jogo para a direita com muita força. João Pinto já não consegue captar. Realmente Semedo poderia ter entrado pelo centro do terreno. Preferiu variar o jogo para o flanco direito e depois João Pinto não conseguiu segurar a bola. Barniak. Tocando de cabeça tranquilo para as mãos de Vítor Bahia. Pouco interveio ainda nesta partida o guardião do Futebol Clube do Porto, também titular da Seleção Nacional. Mitarski. Contra-ataque do Famalicão. Alguma demora por parte do número 9 famalicense. Barniak. Conseguir agora passar bem por João Pinto. E poderia ganhar um pontapé de canto, mas não. A bola foi com pouca força depois de ter tabelado em João Pinto. Aloísio. Tozé. Outra vez Aloísio. Cá estão as dificuldades do Porto para penetrar no meio-campo de Famalicão. Estão os 11 jogadores de Famalicão enfiados no seu meio-campo. João Pinto. Tony. Vigiado sempre ali por Vieira. Tozé. Uma intervenção segura de Lito. Este é Augusto. Jogador que hoje é titular porque veio substituir Careca na equipa minhota. Careca lesionou-se num dos últimos treinos antes deste jogo frente ao Futebol Clube do Porto.
por isso mesmo não pôde hoje fazer parte do lote dos convocados. E o técnico José Romão chamou para a equipa principal o brasileiro, que conta também como estrangeiro nesta equipa do Famalicão, para jogar ali no miolo. O Famalicão que tem alguns estrangeiros já naturalizados, para assim poder não inscrever mais do que 6 atletas na Federação Portuguesa de Futebol. Aliás, os 6 atletas que são realmente estrangeiros, os outros estão naturalizados. O mesmo acontece, por exemplo, com o Timóteo na equipa de Futebol Clube do Porto. E os estrangeiros de Famalicão hoje são Barniak, Mitarski, Augusto e Freitas. Para complementar a informação de há pouco, o doutor Salazar Coimbra já regressou das cabines dos balneários onde esteve a assistir o jogador Celestino. O mentor-se no joelho para avaliar mais tarde. Muito bem, informação em cima da hora. Paulo Martins, repórter TV2, acompanhando a par e passo a lesão de Celestino. Um jogador hoje chamado à equipa e um regresso à titularidade um pouco infeliz por parte de Celestino. Uma entorse no joelho esquerdo e por isso mesmo forçado a abandonar o terreno de jogo aos 17 minutos da primeira parte. Paulinho Santos, seguro, ganhando a bola sobre Marito. Timóteo. Futebol algo lento por parte do Futebol Clube do Porto. Vilk, Semedo. Entre 3 famalicenses, perdeu Semedo. Carlos Fonseca. Vai lá Barniak. A bola a tabular na mão de Paulinho Santos e por isso mesmo livre, que vai beneficiar a equipa de Famalicão. Freitas. Cá está, há pouco dizer que era inconfundível porque ele joga de cabeça praticamente rapada. É mais fácil de distinguir entre a defesa de Famalicão. Semedo. Paulinho Santos. Costa de novo. Passou por Freitas e agora a passar também por Carlos Fonseca. Recuperou entretanto Freitas e interceptou o cruzamento de Costa de novo. Fernando Couto. Paulinho Santos. Vai variar o jogo para a direita. Passa entretanto por Semedo, que prefere deixar a bola ali no miolo. Vilk. Timóteo, bem jogado para Vilk. Apertado ali por Marito. Adiantando a bola e a perder para Carlos Fonseca. Um jogo morno no Estádio das Antas. Futebol Clube do Porto e Famalicão, 0-0 com 25 minutos já atingidos nesta primeira parte. Famalicão com mais cautelas defensivas. O Porto ainda não forçou muito, ainda não pressionou esta equipa de Famalicão. O Porto que tem, obviamente, favoritismo para a vitória final nesta partida. Cabeceamento de Costa de Nova a sair ao lado do poste direito de Tó Ferreira. É mais um aviso daqueles que vão surgindo a espaços nesta equipa portista. Foi o segundo remate de Costa de Novo. Já finalizou 2 lances, um com o pé e agora este com a cabeça. Costa de Novo surgiu ao primeiro poste. Mesmo assim a bola não levou a direção que o jogador búlgaro pretendia. Muita força nesta cabeçada de Fernando Couto. Provocou ali alguma atrapalhação entre o guarda-redes Tó Ferreira e também o defesa central Freitas. O Porto com isto ganhou um lançamento lateral já marcado. Outra vez Freitas a despachar e agora é pontapé de canto para o Futebol Clube do Porto. Timóteo, como de costume, pé esquerdo, levantando a bola para o segundo poste, salta Fernando Couto. Depois alguma atrapalhação também a Luísio, ainda Semedo, um toque para trás. E ali uma floresta de pernas por parte dos famalicenses. E a bola a nunca sequer chegar à baliza de Tó Ferreira. Houve ali 3 tentativas de remate por parte dos jogadores do Futebol Clube do Porto.
Semedo vai ensaiar o remate de longe, fortíssimo, rente ao poste. O público das Antas gosta, é mais um remate de meia distância. Agora foi Semedo. Já antes Timofte tinha feito o mesmo, mas sobre o lado direito. Revemos agora também o remate do número 10 portista. Neste tipo de lances o Porto tem provocado algum ânimo nos adeptos que se encontram sentados na bancada. E cá está, em termos de remates, o Porto muito mais ofensivo. Já tirou 9 vezes à baliza do Famalicão, enquanto que os famalicenses ainda por nenhuma vez conseguiram disparar um remate à baliza de Vítor Bahia. É um dado importante. Em menos de meia hora de jogo, o Porto já fez 9 remates à baliza de Tó Ferreira. Aloísio. Fernando Couto, trocando a bola. O Famalicão agora a defender um pouco mais à frente, abrindo ali um espaço. João Pinto. Desmarcando bem na direita, Tozé. Deixa para Semedo, cruzamento. Vários homens ao segundo poste. Tó Ferreira seguro, ficando de posse de bola. Freitas. Marito a perder. Bem jogado por Tony para Costa Adinov. Entrando na área. Uma assistência perfeita era para a entrada também de Tozé. Chegou um pouco atrasado Tozé e o corte a tempo da defesa de Famalicão. Tozé outra vez. Perdendo. Marito. Leito. Aliás, este é Augusto. Marito na esquerda. Combinando com Augusto, o toque de calcanhar levou a bola para os homens do Futebol Clube do Porto. Timofte. Progredindo no terreno, Timofte levou longe demais o seu esforço, mas Fernando Correia dizendo que foi derrubado, Timofte, pela defesa do Famalicão. Penso que terá sido Lito a tocar em Timofte. Aí está. Algumas dúvidas quanto à carga, pelo menos no lance que víamos. Já estava a deslizar no relevado Lito. Parecia ter apenas a intenção de jogar a bola. Contudo, é provável que antes de cair Lito tenha carregado o Timofte. Fernando Correia estava mais em cima do lance e para ele vai, obviamente, o benefício da dúvida. É mais um remate ao jeito de Timofte, pé esquerdo, a tirar e outra vez, muito parecido com o de há pouco, a levantar os adeptos do Futebol Clube Porto que aqui estão. Muitos deles gritaram o primeiro gol portista. Foi mais um remate com o pé esquerdo e outra vez rente àquele poste esquerdo da baliza de Tó Ferreira. Sobretudo os que ficam aqui do lado da bancada cativa ficam com a sensação de que a bola de facto entrou na baliza, tanto desta vez como há pouco, quando do outro livro de Timóteo. E quase que aposto que tu ficaste com a mesma ideia, Paulo Martins. É daqui fica de facto essa ideia. Por ilusão de ótica. Por ilusão de ótica. De qualquer das formas, vê-se a bola bater atrás na publicidade. Enfim, senão... E o estrondo é bem diferente. Naturalmente. A rede amortece a bola. Mas olha, no Porto já saltaram do banco 3 homens. São eles Jorge Costa, Bino, ou melhor, Jorge Costa Couto ficou sentado, está Bino, Domingos e Jorge Couto. 3 homens, fica apenas Jorge Costa e Valente sentados no banco. Ficam as soluções defensivas sentadas ao lado de Carlos Alberto Silva, quando pode acontecer o primeiro golo. Tozé, aliás, Tony chegou atrasado. Foi um excelente lance de Costa Adinov pela direita. Uma jogada impecável, fazendo a assistência para trás, onde Tony não surgiu para emendar naquele que poderia ter sido, mais uma vez, o primeiro golo do Futebol Clube do Porto. Revemos agora. Costa Adinov esperou o momento certo para executar o cruzamento. Depois a insistência ainda com um remate de cabeça de Fernando Couto, mas a bola a sair desenquadrada com a baliza. Fica o registro de mais um lance de perigo por parte da equipa portista. Tony. Timofte. Dizia que Carlos Alberto Silva deixou no banco, ou pelo menos sentados no banco, não pensa para já utilizá-los. As soluções defensivas que tem, Valente e Jorge Costa. Valente, guarda-redes suplente, Jorge Costa é um defesa central e fez levantar Domingos, que é um avançado, e também os médios Bino e ainda Jorge Couto, o homem que habitualmente joga ou na direita ou na esquerda. É um polivalente a meio campo.
Timóteo. Passando bem, Costa Adinov, vai isolado, toca ali na bola Freitas e atrasa para Tó Ferreira. Tó Ferreira ainda não conseguiu segurar o esférico e por isso mesmo o Porto ganha mais um pontapé de canto. Alguma desatenção agora por parte da defesa de Famalicão, que permitiu um passe longo por parte de Timóteo. Ainda assim, Freitas foi lá emendar o desacerto dos seus companheiros de equipa. Tentava o remate de Tozé, mas já não o conseguiu fazer nas melhores condições. Aí está o número 7 do Futebol Clube do Porto. Hoje um pouco distante da boa exibição que fez no estádio do Bessa frente aos Salgueiros. Ele que entrou para oferecer 2 golos aos companheiros de equipa. Foi um jogador determinante e influente no resultado final, quando o Porto venceu por 3-0. Fernando Couto apoiando-se em Augusto, mas o árbitro a considerar que Augusto não saltou e por isso mesmo cometeu falta. Ficou pregado ao relvado. Virk, aliás, Paulinho Santos a perder. Carlos Fonseca. João Pinto na esquerda. É o tipo de situação que acontece frequentemente. João Pinto, para baralhar um pouco as equipas adversárias, às vezes surge na esquerda, até como extremo esquerdo muitas vezes, quando o Porto ataca. Aparecendo ali alguém para, obviamente, fazer a compensação na lateral direita defensiva, da forma como o Futebol Clube do Porto vigia a sua área. Virk, Fernando Couto, Timóteo. Outra vez para Virk, vai em desmarcação, mas depois a bola fica de posse de Carlos Fonseca, que terá cometido falta. Foi mesmo aí à tobeira, Paulo Martins. Não pareceu no lance, não ficou essa ideia. De qualquer das formas, a publicidade tapa-nos a visão dos pés dos jogadores. De qualquer forma, aparece ali o Virk a levantar a meia, cobrindo a caneleira. Vemos agora, realmente há ali um pé direito de Carlos Fonseca, fica uma ideia que terá impedido a progressão de Virk, portanto, mais uma vez acertada esta decisão de Fernando Correia. É, de facto, os pés nós não conseguimos ver porque foi mesmo ali junto à linha a publicidade a tapar-nos aquela visibilidade. Exato. E aí está, mais um jogador do Porto, Fernando Couto, caído dentro da área portista, mas... Avaliar, olha, avaliar pela repetição, Paulo, aliás, pela imagem que tínhamos, não é nada de grave. E revemos agora o lance. Ele cabeceou de forma defeituosa o esférico. Ficou depois pregado ao relvado. Terá ficado mais descontente com a forma como lhe correu este lance, ou pela forma como lhe correu mal este lance. E, portanto, ficou a ripostar junto ao relvado, mas já está recomposto. Tozé, Porto no ataque, Semedo. Pela direita, contra o Lila. Semedo outra vez com Lila pela frente. Ganhou o número 11 do Famalicão. Mas Semedo recuperou. João Pinto. No cruzamento, vários homens de Famalicão e a cederem mais uma vez pontapé de canto. Estava Costa Adinov entre 3 defesas minhotos. E por via das dúvidas, preferiram jogar pelo seguro. E cederam mais um pontapé de canto para a equipa do Futebol Clube do Porto. Timóteo. Agora a marcar para o primeiro poste. Devolveu a defesa de Famalicão. Outra vez Timóteo e mais um pontapé de canto. O Porto neste quarto de hora final da primeira parte a pressionar a equipa de Famalicão, jogando mais junto da área dos minhotos. Dispondo inclusive de mais situações de golo. Contudo, a defesa de Famalicão não tem dado muito espaço para que os homens do Porto se movimentem ali na área da equipa que veio de Famalicão. Situação curiosa e pouco vulgar. Não vi ainda nenhum dos treinadores levantar-se neste encontro. Estão tranquilos, estamos apenas com 36 minutos na primeira parte. Há ainda muito tempo para jogar. Há pouco víamos os dados estatísticos, 6 cantos para o Futebol Clube do Porto. Nenhum para a equipa de Famalicão. É mais um dado que indicia a vontade ofensiva do Futebol Clube do Porto. E agora Jorge Couto recebe indicações para aquecer mais depressa. Por isso será para já o jogador que Carlos Alberto Silva nesta altura terá ideias de fazer substituir primeiro. A atrapalhação ali na área do Famalicão poderá ser mais uma vez o primeiro do Porto, mas não. Tó Ferreira largou a bola, estavam lá 2 homens antes da linha para impedir que a bola a transpusesse.
Revemos agora. Costa Adinov ensaiou um remate com algumas dificuldades e depois foi Freitas que tirou a bola que entretanto tinha escapado das mãos de Tó Ferreira. Freitas está a fabricar uma excelente exibição esta noite. Paulinho Santos, uma exibição discreta, um homem que trabalha muito a bola ali no meio campo. Fernando Couto. Tony, apertado, foi obrigado a passar para trás. Paulinho Santos, de longe, por cima. Palmas e assobios, uma mescla por parte dos adeptos que aqui estão no Estádio das Antas. Uns gostaram, outros não. Aí está Carlos Alberto Silva pela primeira vez, levanta-se, vai ali, dá indicações a Jorge Couto. Aí está, Jorge Couto deve ser o próximo homem a entrar e o primeiro no Futebol Clube do Porto a entrar. Vamos ver para substituir quem? Carlos Alberto Silva junto ao banco. Jorge Couto é um homem que poderá trazer mais velocidade à equipa de Porto jogando pelos flancos. Jorge Couto que poderá ainda entrar nesta primeira parte. Reinaldo Teles levantou-se. Caminha para... Boa noite agora também para os telespectadores do Jornal de Domingo. Estamos em direto do Estádio das Antas, acompanhando o encerramento da jornada 23 do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. Porto e Famalicão estão para já empatados a 0 bolas. O Porto joga, obviamente, muito mais ao ataque, a carregar neste quarto de hora final. A equipa de Famalicão ainda não fez, e isto é um dado importante, qualquer remate à baliza de Vítor Bahia por parte do Porto. Já uma dúzia de remates e, por isso mesmo, a equipa do Porto procura o golo que ainda não conseguiu, embora já tenha disposto, obviamente, de algumas situações flagrantes. Daqui a pouco a primeira substituição no Porto, vai sair o número 7, Tozé, e entra o 16, Jorge Couto, uma troca de laterais direitos. Na equipa de Famalicão há pouco já teve de sair Celestino lesionado, o defesa central saiu lesionado na equipa de Famalicão, entrando para o seu lugar Vieira. Aplausos para a entrada de Jorge Couto. E também para o abandono de Tozé, hoje com uma exibição mais discreta do que aquela que fez no Bessa, frente ao Salgueiros. Augusto, passando bem por João Pinto, depois tocado pelo capitão de Futebol Clube do Porto. O árbitro a entender que não. Fernando Correia manda jogar. Realmente algumas dúvidas. É que Augusto já tinha passado por João Pinto. O árbitro terá entendido que Augusto escorregou no relvado. Foi essa a ideia que me ficou também daqui. Sim, senhor repórter Paulo Martins, mais em cima dos acontecimentos junto ao relvado. Marito a cair agora. Paulinho Santos. João Pinto. Cá está a versatilidade tática de João Pinto. Mais sobre a esquerda agora. Marito. Mitarski. Boa simulação. Desmarcando o Augusto. A bola não leva à melhor direção. Já está na parte esquerda do ataque de Famalicão. Bem trabalhado por Augusto. Um remate perigoso de Carlos Fonseca, desenquadrado. Famalicão a jogar agora na área do Porto. Contra-ataque portista. Jogo movimentado. Semedo. Timóteo. Não consegue passar por Carlos Fonseca. Timóteo já tinha progredido uns metros com a bola. Estaria por certo cansado. E depois a perder para Carlos Fonseca. Marito. Fernando Couto. Tony. Timóteo. Timóteo. Perdendo outra vez para Carlos Fonseca. Um duelo interessante esta noite nas Antas, travado pelo médio esquerdo do Porto, Timóteo, e pelo lateral direito, capitão de Famalicão, Carlos Fonseca. E vai Timóteo agora, tentava passar por Vieira, mas o número 13 famalicense tocou a bola para o lado da linha lateral. Paulinho Santos. Um jogador que, a atuar no terreno, poderá ter algumas semelhanças com Domingos. O estilo de jogar é um pouco idêntico, ainda que Paulinho Santos seja bastante mais baixo do que Domingos. Mas quando visto cá de cima, a uns metros de distância, ainda tem algumas semelhanças. Timóteo.
Ele vai encarregar-se da marcação deste pontapé livre. Um remate frouxo de cabeça por parte de Aloísio. E agora mal a repor a bola em jogo, Tó Ferreira. Paulinho. Depois de ter passado por Augusto, foi derrubado. Mesmo com bastantes faltas, um jogo que está a ser disputado com correção por parte dos 23 profissionais, aliás 24 profissionais que já participaram nesta partida. Não tem levantado muitos problemas a Fernando Correia, exceção feita obviamente para aquele lance que há pouco mostramos. Um remate fortíssimo do Timóteo, segurado uma vez mais por Tó Ferreira. É realmente o jogador mais rematador nesta equipa de Porto. Em situações de bola parada, Timóteo leva sempre o perigo a rondar a baliza de Famalicão. É o quarto remate que aflige de alguma forma a equipa famalicense. Uma falta já dentro do meio campo do Futebol Clube do Porto que vai favorecer a equipa de Famalicão. Barniak, agora sobre a direita. Cruzando para a área, sem problema. Timóteo. João Pinto. Um pouco lento o contra-ataque do Futebol Clube do Porto. Paulinho Santos. Já deu tempo para que todos os homens de Famalicão se pudessem posicionar no seu meio-campo, o que obviamente dificulta a entrada dos jogadores do Futebol Clube do Porto. Travado ali Vulk por Marito. O número 7 agarrou Vulk. A falta clara do número 7 do Famalicão. Cá está. Marito um pouco mais baixo, ou bastante mais baixo do que Vulk. Amarrou pela cintura, impedindo que o lateral esquerdo portista pudesse seguir atrás da bola. É mais um livre ao jeito de Timóteo. O internacional romeno irá bater com o pé esquerdo. Agora tentando o cabeceamento de alguém ali na área do Famalicão. Paulinho Santos. E Jorginho, uma vez mais, cedendo pontapé de canto a favor do Futebol Clube do Porto. Já marcado. Cruzamento, vários homens e a bola a arrasar agora o posto direito. Semedo não chegou ao esférico, mas houve primeiro um outro toque. Vamos rever. Cruzamento do Timóteo. Viu que não chegou à bola, o mesmo acontecendo com Semedo. Costa Adinov, para não atrapalhar, nem sequer se fez ao lance. Foram realmente, podemos considerar assim, duas cabeçadas em seco, porque os jogadores tentaram chegar ao esférico, mas não o conseguiram. Não emendando um cruzamento de Timóteo que, à medida que o tempo vai avançando, vai se revelando como um jogador mais ofensivo e também com maior rendimento nesta equipa portista. Paulinho Santos. Timóteo outra vez. Tirando o adversário da bola. Fugindo para o meio, Timóteo. Bem jogado e agora Costa Adinov a escorregar. Caiu na relva sem que ninguém lhe tocasse. Barniak. Aloísio mais rápido sobre Marito. Fernando Couto. Estamos já em período de descontos. Recordo que só nos primeiros 20 minutos do jogo teve 4 interrupções para serem prestadas assistências médicas a 2 jogadores de Porto e a outros 2 do Famalicão. Por isso mesmo, Fernando Correia a conceder alguns minutos de desconto, certamente. Jorge Couto, o jogador que entrou há pouco. Semedo. Outra vez para Jorge Couto. A emenda acrobática de Costa Adinov na área. Tentou o pontapé de bicicleta. Não conseguiu da melhor forma. Semedo. Apertado por Augusto. Jorge Couto, pé esquerdo, cruzando. Viu que vai insistindo. João Pinto. Outra vez na esquerda, João Pinto. Estava a jogar para Timóteo. Lito, Carlos Fonseca. Famalicão agora a ser um pouco mais apertado pelo Futebol Clube do Porto.
obrigado a recuar o Famalicão, defendendo mais em cima da sua área. Estamos já com 2 minutos de compensações concedidas por Fernando Correia. Este está o árbitro de Lisboa, 38 anos. Fernando Correia, que esta época apita pela terceira vez um jogo onde participa o Futebol Clube do Porto e pela segunda uma partida onde intervém a equipa de Famalicão. Obrigado a atrasar Paulinho Santos para Fernando Couto. Famalicão com muita serenidade a defender, praticamente a abdicar do ataque. Agora o primeiro cartão amarelo a sair para o número 11 Lila, tocando em Semedo. Podemos rever. Depois de Semedo ter caído, depois da bola estar jogável por Semedo, Lila também caiu sem que ninguém lhes tocasse, e quando o Semedo tentava jogar a bola, Lila a carregar de forma violenta o número 10 portista, e por isso mesmo, corretamente, a decisão de Fernando Correia, admoestando o número 11 de Famalicão. Podemos rever outra vez. A perna esquerda de Lila tocando os 2 joelhos de Semedo. João Pinto. Verco na área. Tentava servir alguém que pudesse fazer a emenda. Assim não aconteceu. Estamos já com 3 minutos e meio de compensações. O Famalicão com um esquema tático que para já está a dar resultado, uma vez que a equipa de José Romão tem conseguido segurar o resultado. Apesar do Porto já ter rematado muitas vezes à baliza, os famalicenses conseguiram ainda evitar todos os golos do Porto e apenas por uma vez conseguiram atirar à baliza de Vítor Bahia. Fernando Couto agora a carregar. E vai ver o amarelo. Marito. Fica a queixar-se o jogador do Famalicão. E em velocidade, Marito. E está, as pernas de Fernando Couto, as 2 pernas a tocar em Marito. Mais uma carga violenta por parte agora de Fernando Couto. É também o segundo cartão amarelo da partida, numa partida que estava a ser correta. Foi curiosamente já em período de compensação que o árbitro Fernando Correia teve de retirar do seu bolso as 2 cartolinas amarelas, uma para cada lado. Também aqui os empates. Fernando Correia cumprindo o regulamento, dizendo que Marito tem de ser assistido fora do terreno de jogo. Foi a segunda falta que Marito sofreu. Parece magoado na zona abdominal. E é um livre por parte do Famalicão, em jeito de canto à maneira curta, para o cobrar o número 2, Carlos Fonseca. Diretamente para as mãos de Vítor Bahia. Estamos já com 5 minutos de descontos. Agora há ali mais um cartão amarelo a sair, vamos ver. É para Freitas. Foi um desentendimento entre o central de Famalicão com alguém do Futebol Clube do Porto, quando a bola já estava controlada por parte de Vítor Bahia. E está a demonstração para o número 3, Freitas. Curiosamente, nos períodos de desconto, 3 cartões amarelos. Cá está, Freitas impediu que Vítor Bahia pudesse repor a bola em jogo. Final da primeira parte no Estádio das Antas, o Porto e o Famalicão empatados a 0 bolas. Vamos fazer aqui uma breve pausa. Voltaremos daqui a pouco para os comentários à segunda parte deste Famalicão, Porto 0, Famalicão 0. Até já. Tanto com Timóteo, que daqui a pouco vai-se dar o pontapé de saída para o segundo tempo. Junto ao esférico, Costa Adinov e Tony. E também o Famalicão a regressar para essa segunda parte, tal qual recolheu aos balneários no final dos primeiros 45 minutos. Portanto, não há substituições no reinício do jogo. Semedo. João Pinto. Costa Adinov. Levou um encosto de Jorginho. Jorginho tocou a bola para lá da linha de fundo. Vai ser o primeiro pontapé de canto para o Porto. Primeiro nesta segunda parte, obviamente. 7º ao longo de toda a partida.
Timófte, e lá estão todos os homens de Famalicão, ou quase todos, metidos na sua área. Timófte. Depois o corte de Jorginho. O Famalicão que prometia aparecer aqui num sistema algo atrevido, algo acutilante, espreitando rápidos contra-ataques. Isso não aconteceu de facto durante os primeiros 45 minutos. O José Romão tinha salvaguardado o facto de possivelmente o Porto lhe ir dificultar muito as intenções de poder também atacar num estádio das Antas. E o que normalmente acontece com as equipas mais pequenas quando jogam fora, com o Porto, com o Benfica e até mesmo com o Sporting, é que remetem-se muito à defesa na tentativa de segurar o 0-0 e só depois de sofrerem o primeiro golo ou até mesmo o segundo é que abrem a sua defesa tentando reduzir. E este é, pode dizer-se, o tónico de grande parte dos encontros entre clubes com desníveis tão acentuados. Um Famalicão que está a fazer uma época excelente. Esteve 12 jogos sem perder, é recorde no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Durante a primeira volta perdeu à sexta jornada com o Futebol Clube do Porto e depois só veio a perder já na segunda volta do campeonato. Precisamente no início da segunda volta, em Faro, quebrando assim um percurso impecável de 12 partidas sem perder. Timófte não conseguiu segurar o esférico dentro do terreno de jogo. Famalicão que tem feito, como disse, o tal campeonato tranquilo, está agora em nono lugar com 21 pontos a par do Beira-Mar, mas é preciso não esquecer que esta equipa do Famalicão sai hoje do ciclo mais difícil que se afigura a todas as equipas que jogam na primeira divisão, ou seja, jogar sucessivamente com Sporting, Boa Vista, Benfica e Futebol Clube do Porto. Jorge Couto. Timófte. A ganhar Jorge Couto, mas já antes tinha sido tocado por Lila. Mais um pontapé livre. Dali Timófte poderá até mesmo rematar a baliza. De qualquer forma também é um lance propenso para o cabeceamento, para alguns jogadores surgir ao segundo posto. Foi uma espécie de centro-remate. De pronto anulado. Tony não conseguiu chegar à bola. Paulinho Santos, o homem mais recuado no Porto agora. Quando o Porto ataca com as subidas frequentes, normalmente nos lances de bola parada por parte dos centrais, Aloísio e Fernando Couto, são os jogadores de estatura mais baixa que ficam atrás a fazer a compensação. Paulinho Santos e também Jorge Couto. Vulk, Timófte. Tony, sobre a esquerda. Um remate muito frouxo. Sem problemas para Tó Ferreira segurar. Famalicão que habitualmente dificulta muito a tarefa do Porto no Estádio das Antas. As equipas já se encontraram 4 vezes para o Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. E apenas por uma vez o Porto venceu por mais de um golo, 2-0 em 90-91, precisamente há 2 épocas. Na época passada o Porto triunfou por 1-0 com um golo mesmo à beira do fim, apontado pelo capitão João Pinto. Há ainda uma vitória por 2-1 dos portistas em 78-79 e um empate por 3-3 em 46-47. Famalicão quase golo, mas a bola a sair ao lado. Mitarski ganhou algum espaço, entrou na área, rematou forte com o pé esquerdo. Foi o primeiro remate de Mitarski. E também podemos dizer que terá sido, em termos de dados estatísticos, o primeiro remate de Famalicão. Ainda que durante a primeira parte a equipa de Famalicão já tenha ensaiado alguns remates à baliza, normalmente 2 remates à baliza de Vítor Bahia. Assim não foram considerados pelos nossos dados estatísticos. E cá está, os dados estatísticos confirmam apenas um remate para o Famalicão, 19 para o Futebol Clube do Porto. Está aqui, mamãe. Falta sobre Timófte. O número 6 de Porto ajeitando o esférico. Foi a terceira falta sofrida por Timófte.
ali um toque a desviar a bola, mas de qualquer forma foi com pouca força parar nas mãos de Tó Ferreira. Uma exibição segura do número 1 de Famalicão. Livre apontado. O cabeceamento foi, creio que de Costa Adinov. Sem problemas para Tó Ferreira recolher. Freitas, Semedo, ganhando. João Pinto, à vontade, Costa Adinov. Com tempo para ir à linha cruzar, tudo bem feito. Cabeceamento e quase o golo. Tó Ferreira, penso que ainda terá tocado na bola. Tocou e Fernando Correia manda marcar pontapé de canto. Talvez a melhor jogada do desafio. Costa Adinov recebeu a bola de João Pinto, fez o trabalho, cruzou e depois um cabeceamento espetacular de Timóteo e a bola por pouco não entrar. Agora ali pede-se penalti por mão de Barniak na área. A bola bateu realmente na mão de Barniak. Terá sido casual. Assim entendeu Fernando Correia. De resto, os esportistas pouco protestaram, salvo alguns adeptos na bancada. Está aqui a repetição. Lá está o braço de Barniak. Agora, neste ângulo, ficam algumas dúvidas. Só se a bola tiver ressaltado no joelho de Barniak, se pode considerar que não foi casual este lance que envolveu o número 10 do Famalicão. De qualquer forma, é nítido que a bola bate no braço de Barniak e, obviamente, perdendo-se assim o trajeto inicialmente que inicialmente a bola levava. Realmente ficam algumas dúvidas. Terá ou não sido casual? Neste ângulo parece que há a intenção de Barniak ao tocar a bola com a mão e nesse caso terá ficado por assinalar uma grande penalidade a favor do Futebol Clube do Porto. Vai, Vitor, vai! No lance em vivo, fico com a ideia que realmente teria sido um lance casual, porque a bola poderá ter ressaltado no joelho de Barniak. Fica para já esta dúvida. Semedo. Jorge Couto. O Porto ainda mais ofensivo neste início de segunda parte. Timóteo vai ensaiar o remate de primeira fulminante. Tó Ferreira outra vez segurando na bola. Espetacular a atuação deste guarda-redes número 1 do Famalicão. Foi um remate também não menos espetacular por parte de Timóteo. E daqui a pouco vai haver mais uma substituição no Famalicão. Magnífico o petardo do número 10, do número 6 portista. Fernando Couto. Cabeceamento. Sem qualquer problema, mas a bola tabelou antes num homem do Famalicão antes de transpor a linha de baliza. E por isso mesmo mais um pontapé de canto. E agora há mais aplausos no Estádio das Antas. Finalmente o público parece gostar da atuação do Porto. Tó Ferreira outra vez, impecável, segurando a bola. Paulo Martins, daqui a pouco a substituição no Famalicão, é isso? É, José Piruta, o adjunto de José Romão, veio ali, deu indicação aos 3 jogadores, que são Rogério, Peixoto e Rebelo, para que aquecessem mais depressa. Daqui a pouco vai entrar um deles, certamente. Rogério é um homem que atua no meio-campo. Rebelo e Peixoto, 2 jogadores de características mais ofensivas. Certamente Romão estará na expectativa para ver se a sua equipa consegue manter este nulo durante mais tempo na partida. Está a tornar-se difícil a tarefa de Famalicão. Tony, desarmado ali, impecável. Augusto. Bola para fora, é mais um lançamento lateral para o Futebol Clube do Porto. Semedo, derrubado. É capaz de sair algum cartão, vamos ver. Não vai sair cartão. Fernando Correia estava próximo do lance, entendeu que, enfim, a falta não foi merecedora de cartão amarelo. Semedo a ser assistido. Mas há realmente ali um toque de Lito nas pernas de Semedo. Lito deixa ficar o pé depois de ter caído, tocou o Semedo. Pronto, o árbitro entendeu que não havia lugar à mostragem do cartão amarelo. Depois desta repetição fico também de acordo com o Fernando Correia. Semedo já assistido, foi a terceira falta sofrida pelo capitão, aliás, pelo número 10 portista. No Porto já se sentou o Bino, agora só Domingos a aquecer. E o Domingos a intensificar o ritmo de aquecimento, Paulo Martins. É isso. Mais um remate, por certo, ao estilo e ao jeito de Timóteo. Vamos ver. Agora mais em jeito do que em força.
E é mais um pontapé de canto para o Futebol Clube do Porto. Porto a pressionar neste início de segunda parte. Estamos com 10 minutos. E há um dado curioso, é que Timóteo, Fernando Couto, outra vez por cima da travessão, dizia que o Porto rematou mais à baliza durante a primeira parte do que ao longo de todos, do que a média de remates que faz por jogo. E está avaliado pelos dados das 22 partidas já disputadas pela equipa de Futebol Clube do Porto no campeonato. E fica... Porto remata em média 16 a 17 vezes por jogo. E só na primeira parte rematou 18 vezes. Estamos a dizer, Pedro, desculpa interromper, ele ficou lesionado neste lance. Tó Ferreira, exato, lesionado e a ser assistido agora pelas duplas médicas do Futebol Clube do Porto e também do Famalicão. E Domingos já tirou as calças do fato de treino, portanto avizinha-se a entrada de Domingos nos próximos minutos. Ficou ali também a repetição do cabeceamento de Fernando Couto, mais um a sair sob o travessão, aí 1 metro acima da barra da baliza de Tó Ferreira. Famalicão que já teve o azar de ver lesionado o seu habitual titular na baliza, Luís Vasco, em Lisboa, frente ao Benfica. Quando o Famalicão fez também uma excelente exibição, perdendo apenas por 1-0, gol de Rui Águas. Luís Vasco saiu lesionado e foi substituído por Tó Ferreira, que tem dado conta do recado. Contudo, José Romão tem agora sentado nos suplentes, no banco dos suplentes, o guarda-redes Tozé, que veio dos juniores. Mas Tó Ferreira, depois de assistido pela equipa médica de Famalicão, parece em ótimas condições para poder continuar em campo. Paulinho. Vulk. A bola foi da direita para a esquerda. Perdeu o Tony. Timóteo. Talvez o jogador mais inconformado nesta equipa de Porto. Eles têm estado em muitos lances e em quase todos os lances de maior perigo por parte dos portistas. Semedo vai ganhar mais um pontapé de canto para o Futebol Clube do Porto. Confesso que nesta segunda parte já perdi a conta. Foram muitos cantos apontados pelo Porto. Outra vez Fernando Couto de cabeça. E agora é pontapé de baliza para o Famalicão. Pressão enorme do Porto nestes 13 minutos iniciais. Apenas o Famalicão uma vez conseguiu descer até à baliza de Vítor Bahia e fê-lo com perigo, com um remate de Mitarski a arrasar o poste da baliza do Futebol Clube do Porto. E aí vai Domingos receber indicações de Carlos Alberto Silva, substituição já a seguir. Vamos ver quem sairá nesta equipa do Porto. Jorge Couto. A aguentar a carga, Semedo. Freitas, contra-ataque do Famalicão. E agora nota-se maior rapidez por parte dos famalicenses. Freitas estava desapoiado, rematou de qualquer forma para a frente, sem problemas para Vítor Bahia. E fica uma ideia que talvez José Romão tenha dado ordens durante o intervalo para quando a sua equipa saísse para o contra-ataque fosse mais rápida, tentasse jogar a bola com o menor número de toques possível, tentando assim surpreender o Porto. É que já por 2 vezes o Famalicão desceu de forma mais ou menos veloz até ao meio campo portista. Cá está a alteração, Paulo Martins, na equipa de Futebol Clube do Porto. Vamos ver só quem vai sair. Tony para entrar Domingos. É uma troca de ponta de lança. Sai o número 9, Tony. Esteve muito marcado durante toda a partida. Entra um homem mais experiente, como é o caso de Domingos. Escorregou agora Costa Adinov. Lila, contra-ataque do Famalicão, situação de 2-4. 2 de Famalicão, 4 defesas do Porto. E levaram vantagem os portistas. E sobre o facto de já alguns jogadores terem escorregado neste relevado do Estádio das Antas, há o hábito aqui no Futebol Clube do Porto de molhar o relevado antes dos jogos. Acontece frequentemente isso quando o Porto joga em casa com todos os adversários, obviamente só quando chove é que não o fazem, naturalmente. Os funcionários do Porto dizem apenas que borrifam o relevado, é a expressão que eles empregam, para que se possa praticar futebol com maior velocidade. O certo é que os próprios jogadores portistas já hoje por várias vezes escorregaram na relva molhada do Estádio das Antas. Aloísio, tentando o remate de longe, com muito pouca força.
Reinaldo Telos levanta as placas, vai daqui a pouco proceder-se à segunda alteração na equipa do Porto. É agora. 15 minutos, segunda parte. Uma troca de avançados, saída de Tony, muito aplaudido. Pouco pôde fazer hoje Tony, poucas situações teve para poder finalizar as jogadas ofensivas do Porto. Domingos irá agora jogar ao lado de Kostadinov, a habitual dupla atacante do Futebol Clube do Porto. Timofte. Carlos Fonseca atirando para fora. Fernando Couto. Jorge Couto. Furtando-se a um adversário. Ao seu estilo, Jorge Couto segurando a bola, prendendo muito a bola. Domingos. Kostadinov. Vai soltar Kostadinov para Domingos. Deixa passar. Bem jogado. Timofte. Caiu ali mesmo à entrada da área. Fernando Correia em cima, assinalando a falta. Pontapé livre, mais um para beneficiar o Futebol Clube do Porto. Em excelente posição para atirar a baliza. É livre por falta cometida por Carlos Fonseca sobre Timofte. Junto à bola, Semedo e também Timofte. Este será provavelmente mais em jeito do que em força. Timofte à meia altura, com pouca força, tranquilo para as mãos de Ferreira. E há pouco um dado estatístico que era importante, mostrava 14 livres em situação de atirar à baliza de que o Futebol Clube do Porto já dispôs e apenas 2 para a equipa de Famalicão. E José Romão já decidiu, vai fazer entrar Rebelo daqui a pouco. Olha, Paulo Martins é um jogador rápido que poderá causar alguns embaraços ao Futebol Clube do Porto nos contra-ataques de Famalicão. Barniak. Pode ser um dos homens a sair na equipa de Famalicão, Barniak. Mitarski. Conduzindo a bola. Paulinho Santos tenta cobrir o esférico, mas vai ceder pontapé de canto. Creio que o primeiro para os minhotos. Paulinho Santos tentou proteger a bola para que Vítor Bahia segurasse o esférico. Aí está o número 11 do Futebol Clube do Porto, Paulinho Santos, um jovem que na época passada atuava como titular do Rio Ave, na segunda divisão de honra. E aí vemos na imagem o número 16 do Famalicão, Rebelo. A bola a saltitar e é golo do Famalicão. Incrível, 18 minutos, quase 19 da segunda parte. Famalicão marca por Vieira, número 13. Aos 19 minutos é o primeiro golo da partida. Algumas facilidades concedidas ali pela defensiva do Futebol Clube do Porto. E o Famalicão a adiantar-se no marcador quando nada o fazia prever. A avaliar pela tendência de jogo. Vários homens a saltarem. Vieira, livre de marcação. Aí está. Procurou a bola. E depois rematou para o ângulo esquerda da baliza de Vítor Bahia, dificultando a intervenção do guarda-redes portista. Se há culpas neste lance, obviamente elas terão de ir para os homens que estavam a marcar ali na área do Futebol Clube. E agora vamos ver como é que o Porto vai reagir a este golo ao Paulo Martins. E de certeza que este golo veio mudar as intenções de substituição aí do José Romão. Bom, José Romão continuou depois do golo a dar indicações a Rebelo. Vamos ver se ele vai de facto optar por outro jogador. E vai, sim senhor. Poderá entrar ou deverá entrar Rogério. Claro, é o homem com características mais defensivas dos que estão ainda sentados no banco. Mas não, afinal é Famalicão a gelar, pode dizer-se assim, o Famalicão a gelar o estádio das Antas. O Porto carregava, o Porto procurava o golo. O futebol tem destas coisas. Num lance de infelicidade para os homens de Futebol Clube do Porto, pode dizer-se mesmo que os portistas erraram na marcação na sua área, acabaram por sofrer um golo de sensação, um golo de surpresa, um golo que para já vai valendo talvez aquela que é até o momento a grande sensação desta jornada 23 do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. Está, confirma-se para entrar daqui a pouco, número 15, Peixoto. Timofte a cair, Carlos Fonseca.
e a confirmar-se em pleno a ideia de que o Famalicão vem sempre às Antas dificultar ao máximo a vida ao Futebol Clube do Porto. Porto que sofreu assim o seu quarto golo em casa, o terceiro no Estádio das Antas, porque um dos golos que o Vítor Bahia sofreu foi atuando em casa, mas em casa emprestada em Coimbra, frente aos Chaves. De resto, já aqui tinham marcado a equipa do Salgueiros e também o Tirsense. Foi precisamente a última vez que o Porto jogou neste Estádio das Antas, frente ao Tirsense. Porto que, em termos de pontos cedidos em casa, registra apenas um, frente ao Beira-Mar. Um empate a 0 bolas. Cruzamento de Aloísio. Costa de novo. Tó Ferreira. Alguma atrapalhação. Jorge Couto. Atrasando para Fernando Couto. Centro largo. Optou pelo remate direto, mas Tó Ferreira sem problemas conseguiu segurar. São poucos, mas estão ali para fazer a festa os adeptos do Famalicão, os Ultra Fama Boys, é assim que se chamam esta claque do Famalicão que utiliza ali um estrangeirismo. Lá está o número 16 e é mesmo Rebelo que vai entrar, Paulo Martins. Bom, afinal, José Romão trocou-nos as voltas porque ele teve os 3 jogadores. Primeiro foi Rebelo, depois Rogério, depois Peixoto de camisola tirada ou de camisola, já só em camisola e calções, mas afinal é de facto Rebelo que vai sair. E entra para o lugar do Marito. Aliás, Rebelo entra e sai Marito, Paulo Martins, assim é que é. É exato, 2 jogadores rápidos por isso. Exatamente, talvez espreitar alguns contra-ataques por parte de José Romão. José Romão terá tido ali terá perdido algum tempo para pensar bem na substituição que havia de fazer. Até ele mesmo terá pensado que aquele golo caiu como uma luva à sua equipa, porque realmente não... Convenhamos que talvez José Romão não contasse com aquele golo. José Romão ficou de tal forma baralhado que em 3 minutos ele chamou vários jogadores. Chamou 3 jogadores e estava pronto para os fazer entrar. Costa de novo. Estava entre 2 homens de Famalicão, perdeu a bola. Remate de Timóteo contra Jorginho. Este está o Famalicão a descer em contra-ataque. Caiu o Rebelo, o homem que entrou há pouco. E vimos como rapidamente ele apareceu ali nas costas dos centrais do Futebol Clube do Porto. Timóteo. Falta de Augusto. Porto agora tem 22 minutos para tentar dar a volta ao resultado. Timóteo. A cruzar com muita dificuldade. O Famalicão defende bem nesta partida. Muitos assobios no Estádio das Antas. Mitarski. João Pinto. O árbitro diz que não houve falta de João Pinto sobre Mitarski. Paulinho Santos. Jorge Couto. A ganhar mais um canto para o Futebol Clube do Porto. E há ordens para que o Famalicão posicione ali muitos jogadores na sua área para marcar de forma implacável os jogadores do Futebol Clube do Porto. De resto, só Rebelo não está na área famalicense. De resto, também muitos homens de Porto na área de Famalicão. Timóteo. Bola sobra para Mitarski, que estava ali à entrada da área. Tentou conduzir o contra-ataque. Jorge Couto. Timóteo. Por certo o remate. Timóteo. Muito forte. Outra vez parado por Tó Ferreira. Muitos remates por parte de Timóteo nesta partida. O realizador da TV2, Frederico Lopes, mostrando mais 2 repetições deste remate de Timóteo. Uma bola que saiu com força, mas fácil, pelo menos foi à figura de Tó Ferreira. Tó Ferreira só segurou à segunda. O que quer dizer que o remate levava realmente muita força. Semedo. Aloísio. Vulgo está agora mais adiantado.
Carlos Alberto Silva a dar liberdade a Timóteo para andar na direita e na esquerda. E quando o Porto ataca é Vulk, que joga praticamente como extremo, fazendo a Luísio ou Fernando Couto a compensação ali na lateral esquerda, da forma como defende o Porto. Barniak. Jorge Couto. Famalicão a vencer das Antas por 1-0, um golo apontado aos 19 minutos da segunda parte por Vieira, o jogador que entrou precisamente nesse mesmo, por volta desse 19º minuto também, mas na primeira parte, para substituir Celestino. E agora Rebelo, depois de ter ouvido o apito do árbitro, continua a jogar a bola e vai ver o cartão amarelo. Cá está o segundo, aliás o terceiro amarelo mostrado aos homens de Famalicão. Foi para Rebelo. Famalicão tenta, obviamente, queimar o maior tempo possível para retardar esta vantagem que tem. Estamos a menos de 19 minutos de atingirmos os 90 regulamentares. Timóteo, um jogador já um pouco cansado, como podemos ver na imagem. Fernando Couto estava fora dos postes, Tó Ferreira, mas a bola a sair de novo por cima. É decididamente um dia não para os jogadores do Futebol Clube do Porto, e calcule-se, Fernando Couto, um defesa central, já rematou por 6 vezes à baliza de Tó Ferreira. Fraca pontaria dos portistas neste jogo frente ao Famalicão. Domingos. Desequilibrando-se, levantando-se depois. Pode ser o gol do Porto. Semedo, Tó Ferreira, impecável no corte. Tó Ferreira foi aos pés de Semedo tirar-lhe a bola. Mesmo quando a defesa falha, lá está o guardião Tó Ferreira. E agora é o gol do Porto. Mas não. Fernando Couto de cabeça, um remate muito forte e Tó Ferreira outra vez. Impecável, este homem tem de ser guindado à figura do jogo. Número 1 do Famalicão. Ele que tem sido suplente, a dar-se aqui razão a Carlos Queiroz, que mesmo sabendo que Tó Ferreira é suplente no Famalicão, o chama às seleções nacionais, normalmente à seleção de sub-21 anos. Agora um cartão amarelo para Augusto. É uma falta cometida por Augusto sobre João Pinto. Aí está o jogador posto em posição correta para ser admoestado, mãos atrás das costas, olhando para Fernando Correia. Cá está o remate de Fernando Couto, a bola defendida ali in extremis por Tó Ferreira no lance de há pouco. Foi o 7º remate de Fernando Couto à baliza de Tó Ferreira. O Porto carrega a todo o gás. Fernando Correia tomando indicação do 4º cartão amarelo mostrado ao jogador Augusto. Cartões amarelos que, como se sabe, não contam, pelo menos o seu somatório não contam para a penalização dos jogadores. E há de resto uma proposta da Associação de Futebol do Porto para que se altere isto, para que os amarelos voltem somados a partir dos 3 cartões amarelos vistos por um jogador consecutivamente, e ele possa, obviamente, ficar um jogo na bancada. É uma proposta que ainda não passou do papel. E era a velha forma, e é também a forma que se utiliza em todos os países no estrangeiro. Jorge Couto. Um centro-remate com pouca direção. A bola vai perder-se e nem sequer chega a sair. Vai lá Timóteo. A bola nem sequer saiu pela linha de baliza. E Timóteo, com isto, ganhou um lançamento lateral. Grande surpresa no Estádio das Antas, com o Famalicão a vencer por 1-0. Quando estamos a entrar no quarto de hora final desta partida. Paulinho Santos. Passou bem por Rebelo. E agora lá estão muitos homens de Famalicão a impedir a progressão dos homens de Porto. Jorge Couto, um remate de longe, com pouca direção, o público não gosta. Começa a ficar enervado o público que veio às Antas e os adeptos do Futebol Clube do Porto. Foi o primeiro remate de Jorge Couto.
Há inclusive adeptos que começam a abandonar o Estádio das Antas. Estatística de remates, o Porto rematou mais de 10 vezes mais do que o Famalicão. 3 remates para o Famalicão, 33 por parte do Futebol Clube do Porto. Será certamente o jogo em que os portistas mais remataram a baliza, com toda a certeza o é. Até ao momento já 33 chutos à baliza de Tó Ferreira e nenhuma bola conseguiu ir beijar as malhas da baliza do guardião do Famalicão. Será também certamente o mais fraco índice de rendimento por parte dos portistas. Barniak, segurando a bola. Vítor Bahia em dificuldade. Saiu da sua área. Mas houve falta do defensor de Famalicão. Fernando Correia em cima do lance viu a jogada. E agora é ver muitos adeptos do Porto a abandonarem o estádio, visivelmente decepcionados com o que se tem passado esta noite. O Porto não consegue acertar com a baliza, ou quando o faz está lá Tó Ferreira a fazer uma exibição magnífica esta noite. Semedo. Kostadinov. E o Famalicão pode dizer-se é de todas as equipas que jogaram nas Antas, com toda a certeza, aquela que melhor tem conseguido preencher os seus objetivos. Defendendo muito bem, defendendo com quase todos os homens. E depois, num lance de bola parada, na sequência de um pontapé de canto, a aproveitar da melhor forma, marcando o único golo que lhe vai valendo para já a vantagem. O Porto nem se pode dizer que esteja a jogar mal. Está a jogar em toada nitidamente ofensiva. E tem havido algum azar por parte dos portistas e também, obviamente, muito mérito nos defensores famalicenses. Aloísio. Paulinho Santos. Fernando... Não era Fernando Couto, era Jorge Couto. Caído, houve falta. João Pinto. Kostadinov a cair. Fernando Correia mandou jogar, quando muita gente pedia penalti nas Antas. Em vivo, sinceramente, fico com a ideia que não há qualquer toque de Barniak em Kostadinov. Vamos rever. Realmente Kostadinov tenta jogar a bola, o mesmo acontece com Barniak. Kostadinov interpôs-se entre Barniak e a bola. Por isso mesmo, Fernando Correia não assinalou qualquer infração e muito bem. Jorge Couto. Semedo. Centro largo para a área. Tó Ferreira, tranquilo. 11 minutos para atingirmos os 90 regulamentares no Estádio das Antas. No encerramento da jornada 23 do Nacional da Primeira Divisão, o Porto vai perdendo com o Famalicão por 1-0. Gol de Vieira aos 19 minutos da segunda parte. Paulo Martins, banco do Porto, agora muito mais nervoso, certamente. Está ali, embora não haja grande movimentação, nota-se que Carlos Alberto Silva e também o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, enfim, naturalmente não podem estar satisfeitos com este resultado e tem ali, sobretudo Carlos Alberto Silva, tem vindo dar indicações aos seus jogadores. Paulinho Santos. João Pinto. Semedo, desarmado por Lila. Está o banco do Futebol Clube do Porto. Outra vez carregado Jorge Couto. É uma das características do Famalicão. Quando vê que os jogadores do Porto começam a acercar-se da sua área, antes que o perigo possa ser maior, cometem logo ali a falta, podendo assim
ganhar posição no terreno e evitar também que a bola vá com maior perigo até à baliza de Tó Ferreira. Semedo. Fernando Couto. O toque para trás, era para Aloísio, não chegou. Contra-ataque de Famalicão. Perigoso. É Rebelo. Perdeu agora tempo o Rebelo. E depois entregar para Paulinho Santos. Bem no desarme o número 11, portista, conduzindo agora também o esférico para o ataque do Futebol Clube do Porto. Costa Adinov. Escorregou, cá está. Muitas vezes os jogadores portistas a caírem no relvado. Um centro comprido. Semedo em dificuldade. Cabeceamento por cima. Reposição de bola em jogo vai pertencer ao Famalicão. Está Semedo descontente, como é óbvio, ele que já rematou 3 vezes à baliza do Famalicão. Começam já a manifestar-se com alguns piropos adeptos do Porto que obviamente não gostam do resultado. Estamos a 8 minutos de atingirmos os 90 regulamentares, tudo ainda a manter-se desde os 19 minutos da segunda parte. Famalicão em vantagem. José Romão tem, obviamente, muitas razões de sobra para estar satisfeito com a forma como os seus jogadores estão a cumprir o esquema tático montado. Famalicão marcando agora cada vez mais os atacantes do Futebol Clube do Porto. Semedo. Pouca liberdade. Timóteo. Domingos por cima. Está também decepcionado Domingos, como podemos ver. Um remate muito por alto. Domingos já estava em queda para trás. Por isso o remate saiu com pouca direção. Domingos que entrou nesta segunda parte para tentar mudar qualquer coisa no ataque do Futebol Clube do Porto. Pouco se tem alterado. E ele veio ocupar o lugar de Tony. Mesmo assim, tal como o Tony estava a ser marcado, o mesmo acontece agora com Domingos. Carlos Fonseca. E agora outra vez ouvem-se os adeptos de Famalicão fazendo a festa na bancada. São poucos, mas para já são os que se estão a rir. Jorge Couto. Conduzindo a bola. A esforçar-se muito Jorge Couto. Chegar já com pouca força à área do Famalicão. Timóteo. Antecipou-se Lito. E agora um remate com muita força. Mitarski não conseguiu segurar. Aí vemos a festa antecipada dos adeptos de Famalicão. Com as cores também azuis e brancas que caracterizam o Clube Minhoto. Jorge Couto. Desarmado por Barniak. Aloísio. Subindo no terreno, Aloísio. Vai cruzar. Assistência de Aloísio. Timóteo. Domingos. Bom trabalho de Domingos. Um remate de Paulinho. Muito frouxo. Espirrado praticamente. O Porto carrega cada vez mais. Todos os homens do Porto agora metidos no meio campo de Famalicão, a exceção obviamente feita a Vítor Bahia. Mesmo assim ele fora da sua área, muito adiantado no terreno. Semedo. A perda de pontos pelo Porto poderá animar a luta no topo do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão. Recordo que o Benfica está nesta altura a 2 pontos, mas com um jogo a mais.
Barniak, contra-ataque do Famalicão. Vítor Bahia recoloca-se nos postes. Rebelo, segundo poste. Tentava assistência para Mitarski e o Famalicão praticamente abdica do ataque. Agora preocupam-se essencialmente é com a defesa. Augusto. Outra vez o Famalicão no ataque. Rebelo dizia que tinha rematado contra Aloísio, assim não entendeu Fernando Correia. Fernando Couto. Deixa ficar para Paulinho Santos. E já estão ali a encontrar dificuldades os homens de Porto, logo que entram no meio campo do Famalicão. Tónica do jogo. Everk, jogando como extremo agora. A perder para Carlos Fonseca. Aliás, para Freitas. Parece muito serena a equipa de Famalicão, mesmo com o Porto a carregar. Costa Adinov. Jorge Couto. Bem jogado agora. Vulk. A perder muito tempo, Vulk. Poderia ter tentado o cruzamento. Optou pelo remate direto. Uma vez mais detido por Tó Ferreira. Aí está. Jorge Couto. Semedo. Mais um remate. Costa Adinov a sair. Mas depois a bola tocada pelo homem do Famalicão e é pontapé livre. Pontapé de canto, aliás. Canto marcado por Domingos. Atrapalhação. Pedia-se ali mão de Carlos Fonseca. E do local onde eu estou, dá a sensação, de facto, fica a sensação de que Carlos Fonseca terá terá tocado na bola com a mão, casual ou não. Já há pouco, nesta segunda parte, Barniak jogou, a bola foi à mão de Barniak na área, foi essa a leitura que fez Fernando Correia. O que é certo é que na repetição que mostramos, via-se realmente a bola a bater na mão de Barniak. Resta-nos só a dúvida se terá sido casual ou não. Agora a repetição do lance de há pouco. Por aqui não se pode ver porque Tó Ferreira está a encobrir o número 2, Carlos Fonseca. Realmente a bola, se não bate no braço, bate pelo menos no peito de Carlos Fonseca, que está de costas para a câmara que temos ali postrada por trás da baliza de Tó Ferreira. Mais uma vez as dúvidas. Jorge Couto. Derrubado em falta, Jorge Couto por Lito. Poderá ser cartão amarelo, mas Fernando Correia não entende assim. Lá está o pé de Lito a tocar Jorge Couto. Inclusive a perder a bota, Jorge Couto vai ter de a calçar. Mas entretanto o jogo a prosseguir e mais um remate do Porto. É apenas mais um. Talvez 4 dezenas de remates efetuados pelo Futebol Clube do Porto nesta partida. Quando estamos a 1 minuto de atingirmos os 90 regulamentares. Sensação no Estádio das Antas. O Famalicão perde por 1-0. Aliás, o Porto perde por 1-0, assim é que é. O Famalicão em vantagem. Um golo marcado por Vieira aos 19 minutos. Barniak ficou caído. Fernando Couto. De resto, no quadro de resultados desta tarde, apenas outra surpresa. A vitória do Passos de Ferreira em Aveiro, frente ao Beira-Mar, também por 1-0. Foi o resultado mais sensacional, mas este vai ser a confirmar-se a vitória do Famalicão muito mais ainda. Tocado agora Rebelo por Timóteo. Vai ver o cartão amarelo. Fernando Correia, o árbitro de Lisboa, caminha para lá. Está caído Rebelo. Obviamente que agora vai tentar queimar algum tempo. Está Timóteo, já viu o cartão amarelo. Descontentamento dos adeptos do Porto que começam a abandonar agora e cada vez mais o Estádio das Antas. Víamos a repetição da falta de Timóteo sobre Rebelo. Cartão amarelo, indicação. Aquele era Vulco que vimos há pouco. Cartão amarelo mostrado a Timóteo pelo
pela infração cometida sobre... Aí está agora a indicação correta, número 6 do Porto. Momento de propósito, virado de costas para a nossa câmara para se ver o número. E a confirmar-se este resultado, será a primeira derrota do Porto em sua casa. Porto que em 10 partidas tinha empatado apenas uma vez e tinha vencido as outras 9. E agora já ninguém defende no Futebol Clube do Porto, é o tudo por tudo. Estamos com 1 minuto e 17 segundos para lá dos 90 regulamentares, período de compensações. Fernando Couto. Famalicão a defender também como pode, com todos os homens. Jorge Couto, foi assim ao longo de toda a partida. Mitarski. Famalicão não veio às antas para contribuir para o espetáculo, veio antes para cumprir os seus objetivos e até agora fê-lo em pleno, defendendo, pensando em somar 2 pontos. Desforrando-se também da derrota sofrida no jogo da primeira mão por 3-0. Tudo à espera do apito final de Fernando Correia. O árbitro manda repetir pela segunda vez este livre que favorece o Futebol Clube do Porto. Timóteo, será talvez a última situação para o Porto a tirar a baliza de Top Ferreira. Fortíssimo o remate de Timóteo, por cima. Muitos assobios no Estádio das Antas. Foi o 11º remate de Timóteo ao longo da partida. Um dia francamente não para os finalizadores do Futebol Clube do Porto. Mais de 4 dezenas de remates, nenhum deles concretizado. São dados que podem ficar para a história. Não é nada frequente uma equipa rematar mais de 40 vezes à baliza e depois acabar por não conseguir qualquer gol. Semedo, trocada a bola de jogo. Foi um jogador de Famalicão que despachou a bola para a bancada sem cerimónias. Estamos com 3 minutos para lá dos 90. Timóteo, Vilk, Jorge Couto. Corta a defesa. Insiste o Porto. Paulinho Santos. Semedo. O corte de Lila. Insiste ainda o Futebol Clube do Porto por João Pinto. Alguma atrapalhação agora por parte dos centrais de Famalicão, mas vai lá Lila buscar a bola. Puxado por Aloísio. Cometeu falta, aliás, por Semedo. Festa na bancada dos adeptos do Famalicão. Menos de uma centena de adeptos famalicenses, obviamente encantados com o mais que provável triunfo da sua equipa no Estádio das Antas. Paulo Martins, ali um desaguisado com Fernando Correia. Fernando Correia levantou-lhe o cartão, mostrou mais Jorginho. um cartão amarelo, pareceu-me ser exatamente a Jorginho. Aí está, confirma-se número 4 do Famalicão, mais um cartão amarelo. Para a marcação da falta está Freitas. Obviamente que os homens de Famalicão tentam agora, já o fizeram ao longo de toda a partida, muito mais agora, com certeza. Tentam esgotar o maior número de tempo possível para conseguirem levar para Famalicão os 2 pontos. Lila. Fernando Couto ainda se joga no Estádio das Antas, já com mais de 4 minutos de compensação. Domingos. Final da partida. Escândalo no Estádio das Antas, com o Porto a perder por 1-0 frente ao Famalicão. Paulo Martins, reportagem junto ao banco de Famalicão.